Queridos, tudo bem, segue plenas? Boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos na nossa live de quinta. Hoje estamos aqui para falar de um assunto bem significativo, espero que seja tão importante para vocês. Viu, Maurinha querida? Seja bem-vinda, boa noite, tudo em paz por aí? Espero que sim. Enquanto vou avisando aqui para as pessoas, o Instagram vai mandando o aviso, a gente vai aguardando as pessoas entrarem. Só um minutinho enquanto eu estou mandando. Tá? Ai, só um minutinho, gente, que eu não sei fazer duas coisas aqui ao mesmo tempo. Ok. Ok. Ricarda, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Espero que esteja tudo em paz por aí, queridas. Hoje a gente vai falar de um tema bem peculiar para nós mulheres que idealizamos, né, o sonho dos contos de fadas. Crescemos em volta desses contos, né, onde a princesa precisava ser resgatada por um príncipe encantado, enfim. E aí a gente cresce com esse imaginário, né, de que o príncipe vai chegar num cavalo branco e vai te resgatar da sua solidão, da sua dor, né, dos seus traumas e te oferecer uma vida perfeita, né, maravilhosa. Quem dera que fosse simples assim, né? Enfim, eu tenho uma amiga muito querida, psicóloga também, a Eliane, que diz que ela já passou da fase do príncipe encantado, agora ela está esperando por um reencantado. Eu acho digno. Magra, querida, seja bem-vinda, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Queridos, só para fazer um panorama geral, hoje nós vamos falar sobre e o príncipe virou um sapo e agora? Algumas pessoas já me mandaram algumas respostas do que se faria com esse sapo e a mais radical de todas é mata o sapo. Não vamos matar o sapo, ok? Vamos ter um tratamento pacífico, sobretudo para conosco. Então, vamos dividir. Seja bem-vinda. Tudo bem, Nath, querida? Seja bem-vinda. Estou aqui batendo um papo com vocês, dando um tempinho para o Instagram avisar para as pessoas. E aí a gente vai falar 7 fases desse relacionamento abusivo e como que ele se dá, enfim. Quem nunca, né, passou por um processo de se perceber numa relação que não estava lá essas coisas e que viveu uma relação que te desgastou, que te feriu, que te entristeceu, mas que bom que a gente tem a oportunidade de parar e refletir e começar a pensar quem nós somos diante de tudo isso que a gente espera, né, da vida, enfim. Então, o que vocês acham da gente ir começando? Enquanto as pessoas vão chegando, elas vão se ambientando, ok? E aí a primeira fase desse processo, né, de relacionamento abusivo é o processo da conquista, que é um processo maravilhoso, né, onde as pessoas oferecem. Querida, seja bem-vinda. Tudo bem? Gente, depois vocês seguem lá
Esse Instagram não é amor, é cilada. É maravilhoso esse Instagram, viu? Tenho aprendido coisas muito significativas lá. E aí a gente vai falar sobre essa primeira fase, que é a conquista, a segunda fase, que é o condicionamento, a terceira fase é a manipulação, quarta fase, perda da sua identidade, a quinta fase, a culpa, a sexta fase, o abandono, e a sétima fase é momento de se reconstruir diante daquilo que nos feriu, nos machucou, nos entristeceu, nos aprisionou e até nos destruiu. Então, vamos juntas nesse passeio aqui nessa live? Queridas, a fase de conquista é uma fase maravilhosa, né? Todo mundo fica encantado, oferecendo o melhor que se tem, falando de uma forma mais bonita, mais culta, mais romântica. Enfim, existe na programação neurolinguística um termo que chama rapport. Rapport, explicando assim, a grosso modo, é a dança da comunicação. É o processo onde você vai calibrando o outro, entendendo quem é aquele outro, sabe? Se comportando da mesma forma e fazendo os mesmos gestos, para a gente entender de uma forma clara. Sabe quando mulheres estão conversando e aí uma muda a perna, sabe, cruza a perna e todo mundo cruza a perna junto? Ou uma mexe no cabelo e todo mundo assim, sem entender, meio que faz os gestos juntas? É mais ou menos isso que acontece no rapport. Você começa a observar o outro, começa a se colocar numa sintonia, sabe? O outro não vai percebendo como que essa sintonia vai se dando, e daqui a pouco você passa a agir como o outro. Isso se dá num jogo de sedução, isso se dá nas amizades, num programa de treinamento de vendas, enfim. Rapport é usado de várias formas, mas especificamente aqui nesse processo de conquista e sedução, o parceiro, né, a criatura, ele vai te observando nos seus detalhes, sabe, nas suas sutilezas, naquilo que você faz, naquilo que você gosta, e aí ele parte para uma outra fase, que é a mimetização. Ele te imita, ele te seduz como se ele fosse um grande espelho para você. E aí você começa a se identificar, você começa a enxergar naquele outro, sabe, como o cara, como a pessoa que você sempre sonhou na vida, porque ele simplesmente está oferecendo um reflexo da mulher incrível que você é. E quantas das vezes a gente se apaixona pelo outro e depois a gente se perde, sabe, nesse olhar, porque a gente não sabe quem nós somos efetivamente. E o outro, ele faz isso com uma maestria tão grande que você acaba... Xiang, seja bem-vinda. Amor, seja bem-vinda também. A gente está falando, né, aqui desse processo da primeira fase desse relacionamento abusivo, que é a conquista, tá? E aí, nesse processo de identificação, você começa a se enxergar no outro e idealizar que ele é a pessoa perfeita. Então, você coloca esse seu parceiro, essa pessoa que está ali super disponível, sabe, se oferecendo e fazendo tudo o que pode e até o que não pode para te conquistar. Então, se você precisar de qualquer ajuda, preciso ir no supermercado, eu te levo de carro. Eu preciso fazer alguma coisa no centro da cidade. E aí ele está sempre disponível, sempre solícito, sabe? Sua família precisa de ajuda, ele está ali para ajudar. Quem nunca, né? E aí você vai se apaixonando pela sutileza, sabe? Pela amabilidade, pelo cuidado que vai sendo oferecido. Porque
essas pessoas, né, essas figuras narcísicas, esses homens que, queridos, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora, essas pessoas que estão prontas a conquistar o outro, eles conseguem fazer muito bem o seu dever de casa e o seu jogo de sedução. E geralmente mulheres como eu, você, enfim, quem vai ver essa live, somos mulheres muito dedicadas, nós gostamos de cuidar, nós gostamos de fazer as coisas de uma forma bonita, sabe? Colocar uma mesa arrumada. Nós somos assim, na nossa grande maioria. E aí eu digo para vocês porque eu já fui vítima de relacionamentos abusivos, não só uma vez, várias vezes. Queridos, a live tá fluindo bem, vocês estão me ouvindo? Fala aí comigo, comenta aí comigo se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque aqui parece que a live parou para mim, ficou meio paralisado, não sei. Então comenta aí para mim se você está ouvindo, se você está vendo bem. Consegue aí? Pri, seja bem-vinda. Tá ouvindo bem, gente? Oi, oi, oi. Quem está ouvindo a live pode me dar um ok? Está tudo bem? Ok, porque ficou tudo paralisado aqui, parecia que a live tinha saído do ar. Mas beleza. Então, voltando. Obrigado, Mauro. Obrigado, queridas. Então, o que acontece? A gente acaba se apaixonando não pelo outro em si, pela pessoa do outro, mas pela idealização do homem perfeito, do relacionamento perfeito que nós temos dentro do nosso inconsciente. Sabe, quando você é criança que escuta lá as histórias, os contos de fadas, e aí você começa a criar no seu imaginário o relacionamento perfeito, o homem perfeito, aquela relação que te supre, sabe, toda a sua carência, a sua necessidade, e aí você vai fazendo um paralelo com todas as relações que você vai experimentando ao longo da sua vida e você começa a criar no seu imaginário o conto de fadas perfeito para você, aquele que vai te resgatar das suas carências, das suas dores, dos seus traumas, que foram inseridos até pelo relacionamento dos seus pais. E aí você pensa, quando eu tiver o meu relacionamento, quando eu tiver o meu marido, ou quando eu tiver a minha esposa, enfim, eu não vou passar por isso, vai ser tudo diferente comigo. E aí você começa a criar no seu imaginário um conto perfeito. E aquela pessoa que já tem uma inclinação a manipular, a entender, né, aonde vai ser favorável para ele chegar, porque não se enganem, essas pessoas, existe um termo que chama psicopatas do cotidiano. Essas pessoas sabem exatamente em quem... Eliane, querida, seja bem-vinda. Elas sabem exatamente em quem elas vão se chegar e que aquela pessoa vai se abrir completamente para elas. Elas conseguem fazer uma leitura da carência, sabe? Da necessidade de atenção. Assim, doutora, o que acontece com as mulheres que são avisadas pela ex logo no início e acredita que com ela será diferente? É exatamente isso. Nós temos um complexo de Mulher Maravilha. Nós estamos aqui para salvar, né? Para cuidar, para amparar. Boa noite, meu bem. E aí nós não acreditamos que isso vai acontecer com a gente. A gente simplesmente não acredita. É igual o homem galinha, sabe? Que você sabe que ele namora com todo mundo, que ele trai a mulher dele com todo mundo, mas você acha que com você vai ser diferente. É exatamente isso. E aí ela fala assim, porque mulheres que sabem quem o cara é,
e sabem absolutamente tudo o que a ex passou e mesmo assim querem eles. É exatamente isso. Dani, querida, seja bem-vinda. É exatamente isso. Elas acreditam que com elas vai ser diferente porque elas estão ali no intuito não só de amar aquele homem, mas de salvar ele dele mesmo, sabe? De cuidar, de proteger e de transformar a vida daquele cara. Então ela entra num processo tão grande, sabe, de alucinação que ela acredita que ela vai ter o poder, a força e a coragem para ficar com esse cara. Então, no decorrer da nossa live de hoje, eu vou falando sobre esses traços da Mulher Maravilha que se permite passar por essa... Thaís, querida, seja bem-vinda. Que se permite passar por isso tudo porque ela acredita que ela é a salvadora do outro, né? Quando na verdade ela precisa se salvar, né? Ô prima, seja bem-vinda. Ok, então vamos lá, gente. A gente vai passar para a segunda fase desse relacionamento, que é o condicionamento. O cara se apresentou para você, você se apaixonou lá como um reflexo do seu eu interior, e aí tá tudo bem, tudo maravilhoso, e ele começa a dar sinais para você. Que tipos de sinais? Ciúme, por exemplo, ele começa a falar da sua roupa e aí ele fala assim, tem certeza que você vai com essa roupa? Você não acha que está muito curta? Você não acha que todo mundo vai ficar te olhando? Você precisa disso? O meu amor não te basta? Eu não sou suficiente para você? Aí o que você faz? Você vai lá e troca a sua roupa, porque afinal de contas o seu objeto amado está com ciúme de você. Isso é uma prova de amor, né? Só que não. E aí, são pequenas coisas, sabe? É uma sutileza tão grande. Enfim, a Priscila falou assim, eu virei, foi mãe de um adulto rebelde. Amor, não só você, eu também. Eu já vivi isso, inclusive, numa... Ô, Cá, seja bem-vinda. Vou te chamar aqui, viu? Eita, ok, aqui, peraí. Um adulto rebelde, mas de suprir todas as necessidades, inclusive financeira, desse adulto rebelde. Então, assim, a Lei Maria da Penha, João, seja bem-vindo, a Lei Maria da Penha fala, né, de vários tipos de violência. Eu já passei por vários processos desse tipo de violência e cuidar de um homem adulto achando que eu estava fazendo, sabe, o bem, que eu estava sendo amável e amorosa também. Mas a gente precisa entender que a gente tem que parar, observar, sabe, numa metaposição, como se você estivesse olhando a situação daqui de baixo, daqui de cima, e entender que nós não temos a responsabilidade de salvar ou de cuidar, sabe, ou de educar o outro. Essa era a responsabilidade da mãe dele. Se ela não fez, né? Não somos nós que temos a obrigação de fazer. Enfim, a gente precisa entender qual é o nosso lugar nesse conto de fadas que nós criamos imaginariamente. E aí Pri respondeu assim, eu idealizei um príncipe da Disney, na verdade era o Shrek. Que bom, meu amor, que ainda assim você não perdeu o seu senso de humor, ainda que seja trágico, Dani. Enfim, que bom que você sofreu e passou, e hoje você está fortalecida para ajudar outras pessoas, porque é assim que é a vida, né? A gente se cura para poder ser canal de cura também. Não estou conseguindo adicionar a Caísa aqui, vamos ver se ela consegue entrar. E aí o que acontece nessa segunda fase aqui de contos? Oi, Cá, seja bem-vinda. Boa noite. Oi, ajeita aí a sua câmera que você está cortada aqui. Melhorou um pouco, se você conseguir abaixar um pouquinho mais. Tá. Ok? Ah, não era o Shrek, era o Chuck, o boneco assassino.
Caísa, já estou na segunda fase, tá? Aqui do condicionamento, falei um pouquinho de ciúme, da manipulação, enfim. E aí queria que a gente falasse um pouco desse homem que se torna um parasita, um vampiro, e vai sugando. Lívia, querida, seja bem-vinda. Vai sugando a nossa energia e a gente vai pensando que nós somos as pessoas mais importantes do mundo para essa criatura, e aí a gente acha bonito ele não saber viver sem a gente, porque nem a Tão meia fofo. ele encontra. Boa noite, gente. Desculpa o horário, bem cedinho eu cheguei na live. Não sei se a Elisa me explicou aí, mas hoje foi um dia longo de estrada. E esse cara, ele na verdade é aquele cara que não sabe cozinhar. Ele necessita que você faça a comida dele, ele necessita que você saia da sua casa para limpar a casa dele, porque ele não consegue limpar a casa. Ele não consegue estar com uma dor na perna e ele não consegue se dar conta. Ele necessita de você. Ele precisa que você saia do seu trabalho e vá ao socorro dele por qualquer motivo. Ele não consegue ir aos eventos da família dele sozinho, ele não consegue encontrar com os amigos da empresa, mas sem você, como se a partir do momento que você entrou na vida dele, ele ou não existia antes, ou você é a coisa mais importante, é a joia preciosa que ele quer mostrar para todo mundo. E aí, Exatamente, aí ele passa por um processo de exibição como se vocês fossem um casal perfeito, sabe? Aquele comercial de margarina onde todo mundo inveja aquela família, sabe? Aquela família linda. E aí você começa linda a e entrar num inexistente. jogo. Oi, Thaís. Linda e inexistente. É, exatamente. Aí você começa a entrar naquele jogo de sedução, né? Porque a gente acabou de sair de um processo de conquista, mas você ainda não pertence, né? Você ainda está naquela fase. Val, seja bem-vinda. Ô, Vivi, seja bem-vinda. E aí, Caísa? Tá ouvindo bem? Te ouvi uma partezinha cortou. Eu acho que eu estou escutando um eco, porque deve ter mais alguém ouvindo a live aqui em casa. Ok, mas vamos lá. E aí, quando a gente passa dessa primeira fase, que é a conquista, vai para a segunda fase, que é o condicionamento, né? Ele vai te Seduzindo. domesticando, digamos assim, de uma forma que você se sente a pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais necessária do mundo, como se ele não vivesse sem você. E aí, meninas, eu vou falar uma coisa que talvez doa, mas nós temos uma carência tão grande, sabe, como se fosse um buraco profundo, e a gente precisasse suprir, sabe, esse vazio, e a gente se sente confortável de ser importante para alguém que a gente acaba não entendendo a sutileza dos sinais que são evidenciados. Como a nossa amiga aqui disse, que a ex fala, né? Olha, ele é assim, ele é assado, ele é frito, cozido e melado, e a gente acha que vai ser tudo diferente, Porque a gente porque nós consegue mudar o somos outro. exatamente isso que eu falei, Caísa. Nós temos um complexo de Mulher Maravilha que acha que vai mudar o Eu outro, vou dar né? jeito. Não importa o que ele viveu. Eu sou a resposta de todos os problemas dele. E na verdade, a Exato, resposta, a solução, e na verdade você está adquirindo gratuitamente um problema gigantesco para sua vida e para suas exato. emoções. Eliane falou assim que esse tipo de cara pinça o nosso lado maternal. É bem isso. Maravilhosa fala. Vamos lá. E agora, Caís, eu queria que a gente fosse para a terceira fase, que é a fase da manipulação, né? Onde começa as ameaças, as agressões, os ditos que não são ditos, né? Na live passada
A gente falou sobre o processo de silêncio, né? Que ele te pune com silêncio, enfim, que tudo acontece aqui nessa fase de manipulação, o ciclo da violência. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para gente. Vamos lá. O processo da manipulação, eu acho que a gente vem nesse meio de conquista, de sedução, de dependência, e aí você vira a pessoa do que o outro te transformou. Você já não tem mais o contato com as pessoas que você tinha e você vai se enfraquecendo. E aquela amiga que você via toda semana, mas eu tô num relacionamento, eu não tenho tempo para estar com aquela amiga. Mas aquele momento era importante de um vínculo e a gente vai perdendo. E a manipulação começa no: ai, querida, você não tá fazendo a comida assim tão bem. E você: nossa, essa semana eu não cozinhei direito. Logo depois, sem você perceber, você vai com essa roupa, você fica tão esquisita quando usa esse modelo de roupa. Você ficava gatíssima nessa roupa semana passada, mas essa semana você já não fica. E aí, de repente, as coisas vão aumentando. De coisas que eram besteiras e superficiais, vista a grosso modo, vamos dizer, sua identidade some. Isso para mim é muito significativo e quando a gente escuta esse tipo de fala, traz um significado que às vezes assusta. A identidade é o nosso nome e representa quem a gente é. A gente não é só um CPF. A gente é um nome por trás desse CPF, tem nome de pai e mãe. E aí, de repente, sua identidade some, você tem que tirar uma nova identidade com uma nova foto. E aí, coisas suas começam a desaparecer e você é a pessoa esquecida, você está muito desligada, você está queimando comida. Como eu já vi alguém que aumenta o fogo ou liga o fogo depois de apagado, para que a mulher comece a se punir por achar que está esquecida. Nossa, eu tenho que procurar um médico, eu estou ficando muito esquecida, eu perdi a identidade, eu estou deixando comida queimar, eu marquei um compromisso e o compromisso não estava na minha agenda. E começa um processo de manipulação onde, de fato, você vai perdendo a sua identidade. Porque você vai se perdendo achando que está vivendo algum processo psicológico de esquecimento. Acho que eu estou muito estressada, acho que o meu trabalho está muito puxado e, na verdade, não é isso. A pessoa está te distanciando das pessoas que poderiam te dar essas dicas e fazendo coisas que são do cotidiano para te manipular. Exatamente. E aí a gente já meio que pegou o gancho para a quarta fase, né? Que é a perda da identidade. A Pri falou uma coisa que é muito significativa e eu queria que a gente pudesse compartilhar. Eu nem sabia que eu tinha esse vazio, acho que vem do meu pai. Cresci ouvindo a minha mãe falando as coisas ruins dele. Pri, existe um autor que eu gosto muito, um existencialista chamado Jean-Paul Sartre. Ele tem uma frase que me acompanha, que diz assim: e agora já não mais importa o que fizeram de ti, e sim o que você vai fazer com aquilo que fizeram de ti. Então, meu bem, a gente cresce atravessado por realidades que são do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, da nossa comunidade religiosa, da escola, exatamente, das nossas gerações, enfim, nós somos atravessados por uma série de coisas. Mas agora que nós temos consciência de quem nós somos, né, que nós somos pessoas adultas que pensamos e conseguimos refletir com o dom da inteligência que Deus nos deu, nós temos a oportunidade de entender o que é nosso, o que nos pertence e o que pertence ao outro. Talvez essa fala, né, de falar mal do seu pai, de te fazer enxergar um homem que talvez no seu olhar de criança não fosse a mesma pessoa, te conduziu por um processo que foi
distorcendo uma visão até da figura do homem, sabe? Do parceiro, do companheiro. Então, assim, hoje você tem condições, e se você não conseguir sozinha, entre em contato com a gente no direct, no privado aqui, e a gente vai poder te ajudar de uma forma muito simples. Dá um suporte. É, sabe, condicionando, sabe, o olhar e ressignificando essa palavra que é dita, sabe, sistematicamente, que vai sendo impregnada e que vai sendo como um carimbo, sabe, na nossa alma. Então, você não está sozinho, meu bem, não sofra só, porque às vezes as coisas são tão simples da gente ressignificar e transformar, sabe, poder conduzir a vida de uma forma tão mais leve. A Dani falou assim, e sobre não querer fazer as coisas que você gosta. É um sinal? Sim. É um baita Na sinal. verdade, é um holofote assim ligado. Sabe aquelas plaquinhas Piscando. de sinalização? E aí alguém falou do meu som. Eu acho que foi a Isdras. Deixa eu É? aumentar um pouquinho aqui. Pronto. E aí é uma sinalização de que tem alguma coisa errada. Tem pessoas que a gente vai encontrando na vida que são diferentes de nós. E isso é normal, isso é natural. E aí vamos dizer, você gosta de funk, a pessoa gosta de música clássica. Então, você sabe que há um abismo entre um e outro, apesar de serem ritmos. Mas quando você gosta de uma coisa que a pessoa no começo demonstrava gostar, não se posicionou e de repente a pessoa começa a te indicar que não gosta e faz juízo de valor, faz como se fosse menos-valia, é o momento de você começar a ligar literalmente o holofote. Liga e presta atenção no que está acontecendo, porque são sinais pequenos, a gente não quer pegar alguém e dizer, olha, essa pessoa que eu não conheço, que eu não sei quem uma pessoa que vai te fazer mal. Mas a gente tem que começar a conhecer o nosso emocional, quem a gente é e o que aquilo está vindo de encontro com a nossa personalidade. Exatamente. Até porque eu tenho que abaixar um pouquinho o meu som, porque senão dá eco aí para você. Tá ouvindo bem? Vocês Tô estão ouvindo ouvindo bem, bem, eu não sei gente? vocês. O que acontece nesse processo aqui da perda da nossa identidade é que a gente começa a fazer tudo para o outro e para o outro, da forma que o outro gosta, e a gente vai se distanciando do nosso gosto, do nosso desejo, do nosso prazer. Eu tinha uma funcionária na época da minha separação, do meu relacionamento, né? Meu primeiro casamento, que ela não era uma empregada doméstica. Ela era uma pai, ela cuidava de mim com todo cuidado, porque eu passei por uma dor tão grande de ficar uma semana na frente do fogão sem saber o que eu gostava de comer. Eu só chorava porque tudo era por ele, para ele, com ele. Eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia qual era a minha verdade, eu não sabia qual era o meu gosto, eu não sabia mais nada de mim. Eu precisei, sabe, ser paulatinamente ali construída. E quantas de nós não passamos por isso porque a gente acha que demonstrar amor para o outro é se anular, é deixar ele ter a voz de pintar a parede da cor que ele gosta, de comprar um móvel que ele gosta para casa. Ah, você não sabe, você não tem gosto, você não consegue fazer isso. Né? Hoje eu vou cozinhar porque a comida não é muito Não me boa. agrada. Né? E você vai se minando, vai se minando. Não sei quem se identifica aqui, mas eu já me tranquei no banheiro, ajoelhada, chorando, pedindo para Deus fazer ele gostar da minha comida. Pelo amor de Deus, faz ele gostar da minha comida. Pelo amor de Deus, meu Deus. Gente, quero abrir só um Desesperada. parêntese aqui, porque ela é uma pessoa que é conhecida porque ela cozinha muito bem. Então, você vê a disparidade com relação a isso. Inclusive, gente, ela cozinha muito bem.
Obrigada pela parte que me toca. Mas, enfim, nesse processo, a criatura consegue destruir a sua autoestima de uma forma tão sutil, tão leve, que você percebe, você acha que o que ele está falando para você é amor, sabe? Você vai sair com essa sua amiga aí é a maior vagabunda. Pô, ela vai queimar teu filme. Você vai ficar com esse tipo de gente e aí você começa a enxergar coisas no outro que não está sendo vista pelo seu olhar, está sendo atravessada pelo olhar desse seu companheiro. E aí os parentes tentam alertar, né? Eliane está falando aqui, nós sinalizamos para o outro que nos escolhe o que suportamos. Pensamos ser vítimas, mas somos o mel que prende a mosca, mas é bom porque algumas despertam. Exatamente isso. E aí, nesse processo da gente escutar o que o outro está dizendo, a gente vai se isolando de tudo e de todos. Simone, querida, seja bem-vinda. Até dos nossos parentes, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, sabe? De pessoas que são extremamente caras para a gente, porque essas pessoas tentam nos sinalizar, nos avisar e nos mostrar que, como diz Caísa, tem um certo, um errado que está certo, Algo de errado não está certo. um algo de errado que não está certo. E aí, para tentar proteger aquele ser, a gente prefere distanciar todos os demais. E aí, quando a gente se vê sozinha, a gente fica desesperado para que aquele outro, né, que se tornou o nosso Deus, o nosso ser iluminado, não nos abandone. E aí a gente começa a se tornar cada vez mais passiva e cada vez mais subserviente. Porque nesse caso não tem nada a ver com submissão, ok? Nesse caso tem a ver com subserviência, que é completamente diferente. Você faz exatamente aquilo que o outro quer só para não perder o outro. Então, se o outro manda você ajoelhar, você ajoelha. Se o outro diz que quer dormir sozinho na cama com o cachorro, e você dormir no tapete, você dorme. Você dorme. Porque aquele outro ali é muito importante para você, ele é um bem precioso, você não pode perder. Exatamente isso, Priscila, vira um grande bezerro de ouro, você adorando ali a criatura. Você não sabe nem o que fazer com ele no final das contas. Uhum. Cá, vamos para a quinta fase, que é a fase da culpa. Vamos. Quando você muda, quando você se envergonha de si mesma, quando você duvida de você. A gente, com essa perca de identidade, a gente vai desconstruindo muita coisa. Nesse processo, a gente perdeu amigo, a nossa família já não nos visita, já não nos encontra, todo mundo fica contra aquele outro, mas a gente está sempre a favor dele. Então, parece que estão todos contra a gente, é um conluio de uma família e dos amigos e dos conhecidos, que às vezes até o vizinho que não te conhece diz, deixa esse homem, ele não te faz bem, e você acha que tá todo mundo exagerando, que não é bem assim, essa pessoa é tão importante. E no dia e no momento que as fichas começam a cair, elas começam a cair muito antes, mas a nossa autoconfiança, a nossa autoestima está tão baixa que a gente precisa daquela pessoa para se reerguer, como se fosse o bezerro de ouro, mas não é. E aí, quando essas fichas vão caindo, quando a gente vai amadurecendo o nosso emocional, vem o arrependimento de eu deveria ter me posicionado, eu deveria ter dado um limite, eu deveria ter dito que eu não gosto de arroz, eu só gosto de comer macarrão, eu não gosto de frequentar bares ou eu não gosto de cinema.
E por que eu não disse isso? Por que eu me afastei da minha melhor amiga? Por que eu não visito mais os meus irmãos? Essas fichas vão todas caindo e a sensação de arrependimento, a sensação de desprezo por si mesma aumenta de uma forma exponencial. De tipo, gente, aonde eu estive na minha vida que eu não percebi que tudo isso estava acontecendo? Foi para debaixo do tapete? O que foi que aconteceu? Então, esse momento de culpa não é só um momento de culpa, mas é um momento de reflexão, um momento de autoanálise do que foi vivido e um momento que pode te impulsionar. Tem gente que usa a culpa para ser o impulso, a mola que vai te tirar daquele lugar, e tem a pessoa que usa a culpa como uma corrente para te aprisionar onde está. Então, se a gente pode escolher essa mudança, se a gente pode escolher ser, a gente não vai conseguir voltar a ser a mulher que era antes desse relacionamento, mas a gente pode potencializar e ser uma mulher duplamente incrível. Então, que essa culpa venha, que esse mecanismo de defesa aconteça e que a gente possa nos colocar num lugar melhor. Que a gente use essa culpa como mola. Exatamente. Mas, infelizmente, há mulheres que não conseguem usar essa culpa como mola, mas como corrente, como você disse. E ali ela se sente envergonhada de ter engordado, né, de ter ficado feia, de ter emburrecido, porque ela começa a se enxergar através dos olhos daquilo que o outro diz para ela. E se o outro é uma figura de autoridade e ele começa a dizer esse tipo de coisa, ela simplesmente vai acreditar. Né? Como a Pri está falando aqui, que ela era ceguinha. A Dani está falando, a gente cede mais do que deveria. E é exatamente isso, a gente vai cedendo tanto e daqui a pouco a gente não tem mais corda para ter. E aí a gente precisa se segurar ali, naquela que se tornou uma verdade absoluta, simplesmente para a gente não sucumbir, né? Para a gente não cair no abismo que está na nossa frente. E ali, naquele processo de culpa, o outro já te tem de uma forma tão Atrelada? como se você fosse um objeto, sabe? Como se você tivesse objetificado para ele e você pertencesse a ele. E ele tem esse senso de pertencimento. Se tudo que ele fosse fazer, não fosse dar em nada, porque você não é mais nada, você não é mais ninguém. Quando a gente começou a estudar sobre abusos e tal, por conta da parceria com o Instituto Maria da Penha, eu li uma reportagem falando que lá no Acre, né, lá para a Amazônia, existem formas de abuso de mulheres, que eles acorrentam as mulheres nas árvores e todo mundo vai lá e estupra aquela mulher, até que exista mais vida nos olhos daquela mulher. Eu fiquei tão chocada, sabe, tão desesperada com aquilo. Eu fiquei refletindo se isso não acontece nesses relacionamentos, porque é tão distante, né? O ato é tão distante da gente e a gente fez uma coisa dessa, mas quantas de nós não somos aviltadas, sabe, abusadas e até violentadas dentro desse tipo de relacionamento? Como eu escuto, como o Caís escuta dentro do consultório, sabe, como eu já ouvi uma paciente dizer que machucava, sangrava, mas ele era o meu marido, eu estava ali para servi-lo, quando na verdade a gente não está ali para servi-lo. E aí esse processo de culpa, sabe, de dor que a gente vai carregando em si mesmo, não nos permite romper com essa relação, ainda que a gente enxergue que existe alguma coisa ali que não está fazendo bem. Porque, afinal de contas, o nosso complexo de Mulher Maravilha diz que a gente não pode abandonar aquele outro,
né? Porque se a gente abandona, é porque nós não somos fortes o suficiente. Oi, Caísa. Porque nós não somos capazes. Porque nós não somos capazes, porque a gente não ama o suficiente. Então, agora que ele precisa de mim, que ele não está bem, que eu vou abandonar ele, deixar ele sozinho. E aí a gente parte para uma próxima fase, que é a sexta fase, que é a fase do abandono, aonde ele começa a ter relações triangulares, mentiras patológicas, sabe? Traições consecutivas, e você ali desesperada na sua culpa, na sua dor, no seu medo de perder o outro. E aí, quanto mais você tem medo de perder, mais você se humilha, e mais você pede amor. Tá certo, Caísa? Tá sim. E a pessoa vai se afundando, é como se fosse uma areia movediça. Eu nunca vi uma, mas a gente vê em filme e é aquilo. Você entra e vai te levando, vai te afundando, vai te afundando, vai te afundando, e você vai perdendo quem você é, vai perdendo quem está em volta, e você vai se descaracterizando, se despersonalizando, se abandonando de milhares de formas, porque é aquele outro vai dominando todo o espaço que te pertencia. E me veio uma história que é uma história de alguém que faz parte da minha vida e que foi muito doloroso. A pessoa tinha relacionamento com duas mulheres ao mesmo tempo, ele era casado com uma e tinha uma relação com a outra, e uma não sabia que a outra existia. Então, por exemplo, ele noivou com a, com a outra mulher. Quando era casado, então ele disse, em vez de usar no lado da aliança de noivado, por que a gente já não assume e coloca a aliança no lugar de casado? A mesma aliança, comprada na mesma loja. Então, assim, e um relacionamento que era assim, eu tô no trabalho, mas eu tô com essa segunda pessoa e eu tô em casa com a outra pessoa, porque era trocado. Então, assim, quantas pessoas vivem isso? De você saber ou não saber, mas começa a ficar estranho. A conta que você viu o cartão de crédito, hoje você não vê mais. O ir ali ou aqui não pode mais, aquele restaurante que você sempre frequenta. O celular já não pode mais tocar visivelmente. Não que a gente fique mexendo no celular do outro, meninas, por favor, que a gente não adentre nessa questão, mas as coisas começam a ficar de uma forma tão secreta que isso vai mexendo com a gente. No final das contas, não é que você não saiba, mas que você tem medo de abrir os olhos e descobrir porque você não se conhece mais. E se você perder esse outro, você não tem mais ninguém. Então, esse pensamento, depois de uma descoberta num triângulo amoroso, e às vezes é muito pior do que isso, a gente sabe, tem coisa que o parceiro faz que é coisa de novela, gente. Então, assim, você tem dois relacionamentos, uma mora no outro estado, outra mora no outro, e você dá um jeito de estar indo e voltando, e ninguém sabe de ninguém. E às vezes é na esquina da tua casa, é deitando na tua cama. Às vezes é com a sua prima. Sim. Eu tenho uma amiga querida em São Paulo que era com a própria prima. E aí, como é que se descobriu isso, né? Da pior forma Da pior possível. maneira possível, com certeza. Porque é um requinte. A gente diz que mulher tem um requinte de crueldade, mas tem os relacionamentos. A gente sabe que homem não processa as coisas da mesma maneira que mulher. Mas tem coisas que quando você está diante da situação, eu conheço um cara, vou falar rapidamente, que esse cara ele adoeceu, ele teve um problema sério de saúde e ele foi para cima da cama. E a esposa dele passou 6 meses cuidando dele em cima da cama. Ele não saía, ninguém via.
Quando passaram esses meses, ela gastou muito, ela teve que trabalhar o dobro. Enfim, mulher, a gente sabe que a gente se desdobra. E aí, quando passaram esses 6 meses, ele disse a ela que precisava dar um tempo. E aí, uma pessoa conhecida passou num lugar da cidade e viu esse cara que passou 6 meses dentro de casa com outra mulher. E foi perguntar a ele, cara, o que aconteceu? Como assim ela cuida tão bem de você? Não, porque eu tô enjoado. Ele vinha, os 6 meses que ela estava em casa, os tratamentos que ele ia fazer no hospital, ele encontrava com essa pessoa. E ela não sabia, porque ela estava trabalhando para botar comida em casa. Então, assim, a gente sabe que as pessoas vão arranjar um meio de viver o que elas querem, mas se a gente não está ali, se a gente não observa, se a gente não se observa, ela virou a empregada, a enfermeira, não que essas profissões sejam profissões de desvalor, gente, pelo amor de Deus. E virou tudo para aquele cara, para que ele ficasse bem, para que ele fosse o melhor que ele pudesse ser. E na primeira oportunidade, ele jogou tudo isso fora. Então, assim, até que ponto vai? Essas histórias parecem de fato uma novela de algum canal que você ligou para assistir e está passando. Mas nesse momento, enquanto a gente está aqui, tem diversas mulheres vivendo esse relacionamento. Exatamente isso. E aí, a gente agora tem um tempo bem curtinho, vamos ter que dar uma corrida, Caísa. Tá. E aí, o que acontece, gente? Nesse processo aqui do abandono, esse cara pode simplesmente ir embora e te deixar como esse caso e tantos outros que a gente já viu. E aí, essa separação talvez não se dê de uma forma tão brusca, né? Tão dura como essa. Pode ser que ele diga, não é você, sou eu. Nunca, né? Você é uma pessoa Enfim. tão especial, é porque eu... Você é maravilhosa, mas eu não sou tão bom para você. E aí você fica se sentindo mega culpada de ser boa e não ser o suficiente para aquela criatura. E aí, queridas, a 7ª fase desse processo aqui, que a gente quer finalizar com uma chave de ouro, é a chave da reconstrução. Você pode, você merece, você é capaz, sabe, de reconhecer os seus traumas, as suas dores, as suas mudanças, as suas transformações, porque ninguém sai ilesa de um relacionamento abusivo. Não acredite que você vai ter a mesma inocência novamente, nunca mais. Você será inocente. Você precisa se aceitar, você precisa se fortalecer, você precisa se permitir. Silvinho, querido, seja bem-vindo. Você precisa se permitir recomeçar, porque nem todos os homens são canalhas, são iguais. Eles podem fazer diferente, podem ser diferente. Basta que a gente consiga ter um autoconhecimento e entender quem nós somos diante daquela relação. O que a gente se permite, o que a gente não se permite. Eu estou tentando abaixar aqui um pouquinho, mas se eu abaixo muito, Silvia, eu não consigo escutar a Caísa. Deixa eu tentar abaixar Está dando um pouquinho de eco que ele falou. Eu sempre digo que nós precisamos fazer um contrato de amor, sabe? Um tratado de amor. Até para que a gente entenda até onde a gente vai. Porque se você não sabe o que você se permite, se você não estabelece os limites desde sempre, o outro vai tomando o terreno e daqui a pouco, quando você vê, você já não tem mais nem onde pisar. E você só vai pisar se ele permitir que você pise. Então, que nessa fase da reconstrução, você busque ajuda. Ajuda profissional, que eu digo, não só de uma amiga, ou da sua mãe, ou do seu pai, sabe? Uma ajuda familiar.
mas uma ajuda de profissionais que estão ali. Tem equipes inteiras fantásticas, sabe? Tem as justiceiras que cuidam de mulheres que estão sendo abusadas, tem o Instituto Maria da Penha, a nossa amiga aqui do Não é Amor, é Cilada. Tem um monte de gente, sabe? Nós aqui da Pleno que estamos 100% comprometidos com a ajuda a essas mulheres. Então, vocês não estão sozinhas. Contem conosco. Estamos aqui, sabe, para estender a mão para você e para ouvir a sua dor. Porque, além de uma sororidade, nós temos uma dororidade. Esse termo é novo, gostei. Porque a gente entende perfeitamente que dor é essa que você está sentindo. Eu já passei, Caísa já passou, e tantas outras já passamos. Mas nós nos curamos, nos fortalecemos e reconstruímos a vida e nos permitimos. Hoje eu tenho um casamento que é maravilhoso e abençoado, e eu tenho certeza que se você se permitir se curar, sabe, de dentro para fora, você vai conseguir se reerguer a sua vida amorosa, sexual, sentimental, financeira também. Antes da gente finalizar e eu passar a palavra para a Caísa, quero falar para você que lá na nossa bio, gente, é quando você entra no Instagram, você vê ali a fotinho da pessoa, embaixo ali da nossa descrição tem um link. Nesse link, quando você tocar, você vai ser direcionada para uma página para ganhar um brinde. Nós fizemos um planner comportamental. Ali, durante toda a semana, tá? De domingo a segunda, de segunda a domingo, você vai fazer atividades para o seu comportamento. O nome é Desbravando os Horizontes e é gratuito. Tá? É um mimo que a gente está oferecendo para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim. Segue a gente para você receber aí a notificação das próximas lives. Toda quinta-feira, 20 horas, a gente está por aqui. Obrigada por você ter participado conosco. Caísa, que bom que você conseguiu chegar. Né? Graças a Deus chegou bem, chegou em paz. E dá uma palavra final para as nossas seguiplenas e seguiplenos, que temos meninos também aqui. Gente, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer o carinho, o cuidado. E quero dizer a vocês que esse espaço é nosso. Esse espaço é das seguiplenas, é para a gente estar aqui falando, mas para vocês trazerem o conteúdo, para irem falando. Quem quiser pode nos procurar em inbox, fiquem à vontade, manda mensagem lá pra gente. A gente vai respondendo à medida que for recebendo essas mensagens. E saibam que a gente está à disposição para ouvir, para ajudar de alguma forma, para poder ser a boca que grita por vocês. A gente está aqui e conta com a gente. Conta com a Pleno, conta comigo, com Elisama, que o que a gente puder fazer por vocês, a gente está aqui. Perfeito. Quinta-feira que vem, o nosso tema vai ser Mulher, tu estás livre. Ok? Então, espero vocês semana que vem. Fiquem com Deus e um bom final de semana para todo mundo. Obrigada. Até mais. Até mais.